Shalom Adonai Levotonir, né? Paz do Senhor a todos no Face e da rede social, que é o pastor Eduardo Munhoz e a sua digníssima esposa, né? Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe, tudo bom com vocês? Estamos aí com mais um estudo, continuidade sobre Cristologia, né? Onde a gente falamos aí alguns atributos do nosso Senhor, comentamos algumas coisas aí referente ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tivemos aí algumas perguntas referente a essa situação de pessoas que não foram batizadas, né? Na Trindade. Isso, pessoas que foram só batizadas no nome de Jesus. Aí até nós explicamos também sobre os concílios, falamos, né? Isso. Então, esse estudo de Cristologia está ficando interessante, né? A gente vê depois por fora dos bastidores as perguntas, né? E tem sido interessante porque às vezes a pessoa passa desapercebido muitos versículos, né, pastor? Sim. Só que antes de entrar no estudo, pastor, eu queria fazer algo assim que eu fiquei meio indignado que eu tenho visto na rede social, eu como pastor defendendo o cristianismo, e aproveitando se a gente está aprendendo sobre Cristologia, sobre a pessoa de Cristo como homem e como Deus, né? Então eu queria passar o que está acontecendo hoje que a gente está vendo na rede social sobre aquele acidente daquele jornalista, né? O Bochá, né? Bochá. Ricardo Bochá, eu não consigo falar. Ricardo Bochá. Mas é... Porque assim, eu vou deixar a pastora também colocar o ponto de vista dela, né? Porque aqui a gente não combina as coisas, cada um põe seu ponto de vista. Porque assim, a gente tem visto, é claro que passou ele numa entrevista no Gentilha, onde ele tirou sarro sobre o arrebatamento, né? Tirou sarro, tudo. Fizeram uma sátira, né? Uma brincadeira, vamos dizer. E nisso daí aconteceu esse trágico acidente e a gente vê pastores evangélicos se posicionando de na rede social, falando que é a mão de Deus, que Deus assim... Aí eu fico pensando, pastora, a gente está aprendendo sobre Cristologia, sobre a pessoa de Jesus, isso aí parece que veio a calhar, né? O nosso Senhor Jesus, ele não é vingativo. Porque se ele fosse vingativo, acho que o primeiro que ia morrer seria os próprios crentes, né? Ele mataria os próprios crentes, porque quantos estão em cima do púlpito em adultério, quantos que estão em cima do púlpito em fornicação, quantos que estão em cima do púlpito pensando só no dinheiro, pregam por valores altos, cantam por valores altos, se dizendo cristão, quantos que estão em cima do púlpito cantando louvor e cantando músicas seculares, e Deus não matou? Não, e você me fez lembrar agora das piadas, né? Que tem uns pastores aí que fazem do cristão umas piadas, né? Onde certas coisas vão falando, né? O que foi? Não, eu queria só dar um toque para ela assim, em relação à piada, irmãos. A gente não está falando de pessoas de fora, não. Porque, olha, o Bochá, se você for olhar, ele era ateu, ele não era conhecedor da palavra. Estamos falando aí de pessoas dentro da igreja que fazem piada com o nome de Jesus. Sim, filmam pessoas, né, assim, naquele momento particular da igreja. Eu falo que é particular porque eu ficaria muito constrangida se ficasse me filmando e pondo em rede social a maneira que o Senhor usa os servos de Deus na profecia, no mistério. Os irmãos estão entendendo bem? Chega a causar escândalo, exatamente, né? Aí nós vemos assim, mas o homem, ele fez uma brincadeira real, que é sobre o arrebatamento, e os cristãos sabem que é real e continuam fazendo piadas. Sim, porque então se a gente for colocar em rede social que Deus se vinga, que Deus mata, ele vai começar dentro da igreja, né? Então vai morrer muitos pastores, muitos crentes. Então cuidado, irmão, cuidado com o que vocês postam na internet. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. O arrebatamento é certo, se a pessoa acredita ou não acredita, se ela zomba. Que não acredita. Verdade. Se ele zomba ou não zomba, o problema é dele. Se ele quiser ficar na grande tribulação, boa sorte para ele, que eu sempre falo na igreja, boa sorte para quem quer ficar. Vai de tobogã. Isso, vai de tobogã. Só que é o seguinte, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. É convencer as pessoas que Jesus está voltando e que Jesus ele se sacrificou na cruz do Calvário, deixou a sua divindade, deixou toda a sua glória, como nós estamos aprendendo sobre Cristologia, para vir na terra e morrer por nós. Então, assim, hoje, pelas nossas falhas, se nós aceitarmos Jesus
e se arrepender dos nossos pecados, nós temos o direito à salvação. Eu não posso fazer com que a pessoa engula isso de goela abaixo. O evangelho é como pérola, é um diamante. Se você não quiser crer, problema seu. Né? Eu respeito a sua opinião. Eu creio e continuo pregando o evangelho. Agora, eu não posso colocar uma coisa que aconteceu, de um acidente de uma pessoa, e falar que e colocar na rede social. Isso não é um evangelho a ser pregado. Não, porque se nós formos ver quantos evangélicos morreram em tragédias. Pois é. Será que estava em débito com Deus? Misericórdia. Pensou se nós começarmos a associar acidentes trágicos, mortes trágicas? Nossa, é a mão de Deus, é isso de Deus. Não, irmãos, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, né? O tempo de cada um chega da maneira que tem que ser traçada. Sim. Então é isso. Agora cabe a Deus o julgamento. Então, antes de você pôr na rede social, examine a sua igreja, examine a sua vida, antes de falar de alguém. Então, não é que eu estou defendendo ninguém. Eu não estou defendendo ele porque eu nem conheço ele. Sim, nem assistimos televisão, nem assistimos. Fiquei sabendo por uma casa. Isso, pela rede social que a gente usa muito. Só que eu acho errado isso, porque se for olhar que Deus se vinga, então ele vai se vingar da igreja. Porque tem muitos em cima do púlpito roubando, muitos em cima do púlpito adulterando, fornicando. Em cima do púlpito e na nave da igreja, né? Na nave da igreja também. Na nave da igreja tem muitos lobos vestidos aí de ovelha, né? Querendo manchar o evangelho, né? Muitas pessoas de má fé atuando no meio evangélico para denegrir a imagem do verdadeiro evangelho pregado, né? Então, assim, o meu ponto de vista, assim, que nós falamos sobre isso, né? Até o pastor falou na nossa igreja, para vigiarmos referente a isso, irmãos, porque o nosso Deus não é o vingativo, a justiça é dele. Verdade. A vingança pertence a ele, né? Mas nós colocarmos como Deus se vingou, aí nós estamos colocando Deus se vingou, né? Sabe o que me fez me lembrar, pastor? A terra de Corá, quando a terra abriu e engoliu todos vivos, aquilo ali foi uma vingança de Deus, né? Foi uma vingança. E por que foi? Idolatria. Só que assim, o momento da vingança do Senhor vai ser na grande tribulação. Ali vai ser o momento. Ali todos aqueles que zombaram, que usaram de má fé dentro da igreja, todos, vão pôr no conteúdo todos, né? Esses vão sentir na grande tribulação, né? O que é vingança de Deus. Agora não, agora foi um acidente trágico que aconteceu com ele. Por mais que a palavra do Senhor diz que ninguém brinca com o nome de Deus. Então os crentes também vão morrer muito, porque eu presencio muito isso, e eu não gosto, particularmente eu não gosto. Bom, mas é só esse comentário, uma introdução. Isso. Então nós vamos voltar ao estudo agora de Cristologia. Bom, nós estamos aprendendo sobre a divindade de Cristo, que ele foi 100% Deus, foi 100% homem. A palavra divindade, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Palavra divindade, divindade não, a palavra trindade, me desculpe, a palavra trindade, não divindade, a palavra trindade, ela não tem na Bíblia. Pastor, você está falando de trindade desde o começo do curso, mas eu não encontrei trindade na Bíblia. Não tem, pastor, não tem a palavra trindade nem do Velho Testamento, que é no Tanakh, nem do Brit Hadashah, não tem. A trindade foi colocado por Tertuliano. Tertuliano, ele era um teólogo africano. Então, ele estudando sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa de Deus, que a gente vai se aprofundar mais, sobre a pessoa do Espírito Santo, que cada um é individual, mas tem o mesmo pensamento. Então, ele deu esse nome que vem de trinos do latim. Então, a palavra trinos do latim significa trindade. Então, ele nomeou como trindade as três pessoas em uma. Aí daí o cristianismo adotou trindade. Tanto é que Agostinho, Agostinho também, Agostinho, que é conhecido como a Igreja Católica Santo Agostinho, né? Agostinho também adotou o nome trindade que Tertuliano deu no passado, no 3º século. Que foi dado esse nome. Daí que vem trindade. Então você não vai achar na Bíblia, nem no Tanakh, no Velho Testamento, nem do Brit Hadashah no Novo Testamento, a palavra trindade. Tá bom? Só para nós começarmos. Então hoje, o que nós vamos passar, pastora? Nós vamos estar falando hoje sobre receber adoração. Tá? Então a gente vai falar que Jesus Cristo também recebe dos homens e anjos aquilo que somente Deus pode receber. Adoração. Pedro diz assim,
Em Lucas 5:8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Apóstolo, Mateus 14:33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Acho engraçado essa parte aí, que no barco, né, que eles o adoraram, falaram: verdadeiramente és o filho de Deus. Ô, pastor, mas eles estavam com Jesus, viram tanto milagre, multiplicação de pães e peixe, cura de enfermos, tanta coisa Jesus fez, e eles não, parece que ainda não tinha entrado na mente deles e no coração deles que Jesus era o Filho de Deus. Essa passagem aqui, quando Jesus veio andando por cima das águas, né, que veio uma grande tempestade, que eles ficaram com medo e viram Jesus, que gritaram que era um fantasma. Jesus, né, até Pedro foi ousado, falou: se é tu mesmo, Senhor, passa andando por cima das águas para eu ter um encontro. Jesus padece e vem, né? Tão fácil, né? Mas mesmo assim, Pedro teve fé que ele desceu e foi ao encontro de Jesus. É claro que, sentindo o vento contrário, ele teve medo e começou a afundar. Aí ele pediu: socorre, salva-me. Jesus estendeu a mão, puxou ele para cima e falou: homem de pequena fé. Quando o Senhor entrou dentro do barco, ele repreendeu a tempestade. Aí foi aonde eles falaram, o adoraram, né? Falaram: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E tem muita gente na igreja que tem visto milagre e ainda parece que não tem dentro do coração deles a divindade de Cristo. É complicado isso, né, pastor? Mesma situação do passado de hoje. Sim. Está vendo milagre, está vendo sobrenatural, mas parece que ainda não crê. Você vai falar com uma pessoa, você vai aconselhar e eles... Não, meu problema é impossível, não tem jeito... não tem mais solução para mim, eu sou insolucionável. Né? Mas o Senhor gosta de trabalhar nessas questões. O que não podemos é abandonar essas pessoas, né? Sim. Com amor, orar por ela, tá sempre ali mostrando o caminho do céu. Verdade, verdade. Tá bom? Pode continuar, pastor. Mulher cananeia, em Mateus 15:25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Maria e a Madalena, em Mateus 28:9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Os cristãos, 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deus ordena que todos os anjos o adorem, em Hebreus 1:6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Pai, ordem que todos o adorem. João 5:23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Porque o próprio Senhor Jesus, quando Paulo fala, ele é acima de todas as potestades. Até eu quero pegar uma referência aqui no livro, que eu estava, o nosso livro de Cristologia, que eu acho interessante, que Paulo fala sobre isso, sobre o poder de ele estar acima de toda a potestade, né? Eu acho bem interessante aqui. Deixa eu ver onde ele disse isso daí. Deixa eu achar aqui para vocês, meus irmãos. Enquanto você acha, eu posso continuar aqui a leitura? Pode continuar. Né? Os títulos divinos. Né? Jesus Cristo também recebe e usa títulos exclusivos de Deus. Senhor, Criador, Salmos 102, 23, 24, Hebreus capítulo 1, 10 e 12. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. O 24. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados.
Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém. Então eu quero ler as duas cartas de Paulo, uma que ele deu para a igreja de Colosso e outra para Filipe, né? E nessa ele fala o tamanho do poder, a glória de Jesus Cristo sobre a sua divindade e também a humildade de Jesus, mesmo ter toda essa glória, mesmo ter todo esse poder acima dos anjos e potestade, descer ainda em forma humana, né? Então vamos lá. Primeira carta de Paulo à igreja de Colosso, ou Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 17, Paulo diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Então, como nós estamos na aula passada, então Jesus é a imagem de Deus invisível, não tem Gasparzinho, né? Então, por isso que fala, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, né? O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí vem, ó, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, aqui Paulo está falando da divindade de Cristo, e o tamanho da sua glória, o tamanho do seu poder, que tudo existe através dele e para ele. Aí ele envia uma outra carta para Filipe, e nessa carta para Filipe também ele faz questão de falar do poder e a glória de Cristo, da sua divindade, mas a humildade que Jesus teve de deixar toda essa glória e se encarnar num corpo humano e sentir os mesmos sentimentos que nós e sofrer a morte de cruz para nos purificar dos nossos pecados. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo também escreve assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí nós entramos aqui no comentário do Bochá lá, né? Ricardo Bochá. Então Paulo falou, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, pastora. Então Jesus, as pessoas esbofetearam ele, cuspiram nele. Muitas vezes os fariseus falavam que ele era filho de Beelzebu. Alguma vez, pastora, você viu Jesus partindo para cima no soco? Ou Jesus lançando uma bola de fogo para consumir eles? Ou eles sofrendo um acidente de cavalo ou carroça quando Jesus estava pregando o evangelho? Não. O único momento da ira de Jesus foi a venda no templo. Interessante, hein? A única vez que Jesus se irou, irmãos, foi quando ele foi para o templo e viu os mercadores vendendo na porta do templo. Você já imaginou? Hoje, se Deus fosse consumir quantas igrejas que vende CDs em cima do púlpito. E eu já vi pregador falando, nossa, se eu não vender tudo o meu CD, eu paro de pregar. Eu já vi isso, pastora. Eu já vi em cima do púlpito. CDs, DVD, camisa, não tenho nada contra. Mas se você aponta o dedo para alguém, cuidado que tem 3 apontados para você. E esses 3 é o Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus, ele é o justo juiz. Da mesma medida que você julga, você é julgado. Se nós aqui, Paulo falou que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus, é de misericórdia, é de amor, compaixão, é orar por aqueles que nos perseguem, é amar aqueles que nos odeiam. Isso é viver o verdadeiro evangelho que as pessoas ainda não entenderam ainda. Nós estamos no século 21, isso? 21, e as pessoas ainda não caiu a ficha do verdadeiro evangelho. Continuando, que embora sendo Deus, Jesus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, ou Yeshua, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, é Adonai, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não se preocupe, irmão, se estão
falando de Cristo, se estão zombando, não se preocupa. Aqui diz que vai chegar um momento que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Se não é no tribunal de Cristo, vai ser na grande tribulação. Se não for na grande tribulação, vai ser no juízo final. Mas vai. Amém? Pode continuar, pastora. Amém. Ou se tiver alguma coisa para comentar. Não. Só as suas palavras já deu medo. Já causou temor e tremor na presença do Senhor. Vamos continuar lá. Senhor visto por Isaías. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, João 12, 41. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Temos ali também sobre o precedido por um mensageiro. Isaías 40, versículo 3, Mateus 3, 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Interessante quando essa frase aí, voz que clama no deserto, também passa muito desapercebido, pastor. Porque assim, João Batista, quando ele falou isso daí, voz que clama no deserto, isso aí era uma linguagem dos judeus essênios, porque tinha uma etnia de judeus ali. Tinha os essênios, tinha os samaritanos, os publicanos, os fariseus, saduceus, os zelote, cada um com uma categoria, que tinha um segmento. O zelote era de Judas, né? Isso. Era um grupo pequeno, né? Político, né? É um grupo pequeno político que tinha ali. Tanto é que Judas Iscariote, ele e Barrabás, eles eram do mesmo grupo também. Tinha mais outros também que seguiam Jesus, que também era desse grupo. Que para eles as profecias tinham se cumprido naquele momento, porque eles estavam aguardando as profecias de Daniel. E para eles, como falava do quarto reino, que viria aquela pedra que esmiuçasse, né, os pés ali da estátua de Nabucodonosor, pondo fim nos reinos dos homens. Aí viria o reino do Messias. Então, para eles, como o Império Romano ali era o quarto, eles estavam imaginando que seria naqueles dias, através da visão de Daniel e outras profecias. Então, quando o Messias veio, eles não entenderam. Eles acharam que o Messias viria num cavalo branco, como rei, que ia expulsar os romanos dali e assim por diante. Ia tomar o trono, tomar César e tudo mais. Então, a decepção de Judas foi essa, pô. E tanto é que ele não tirou o reinado lá? Tanto é que Judas e esse grupinho zelotes, eles queriam dar uma ajudinha para Deus, né? Então, né? O Messias vai vir, então vamos montar um grupinho político. Tanto é que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a gente vê que eles estavam falando entre si para proclamar Jesus a rei na força. Jesus escutando o zum, 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 porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele manda que os seus discípulos entrassem no barco, onde tem aquele versículo, né? E Jesus impeliu, ordenou, mandou eles entrar no barco, que é onde depois a gente vê que veio grande tempestade, que Jesus andou por cima das águas. Então esse era o grupo zelote. Os essênios eram aqueles mais santarrão, era aquele grupo de judeus que foram morar no deserto, não queria se misturar com o pessoal da cidade, com os pecados. Eles se preocupavam somente com a tradução dos manuscritos, então eles se dedicavam mais à palavra e à tradução do manuscrito ali. Então, ali os essênios, eles tinham essa maneira, era a linguagem deles, voz que clama no deserto, porque eles moravam no deserto. Então dá para ver que João Batista, ele era um essênio, ele morava com esse grupo no deserto. Então ele quebrou uma tradição, João Batista, porque ele foi para a cidade. João Batista, ele quebrou uma tradição, porque ele não podia ir para a cidade, e ele foi para a cidade anunciar a vinda do Messias. E o que eu acho interessante é que ele anunciou, ele preparou, ele batizou, mas quando estava preso, vai lá ver se é Jesus mesmo. Meu Deus, pastor. Sério? Vai lá ver se é Jesus mesmo. Mandou dois
acompanhantes dele lá, né? Dois discípulos, né? E vai lá ver se é Jesus mesmo. Você confere pra mim lá se é Jesus mesmo. Você vê, né? Você vê como nós, ser humano, não vale nada, somos né? Falhos, e né? Somos falhos, às vezes a gente queremos ser tão santarrão, né? Tão cheio de querer, cheio da razão, né? Que postamos em rede social, acusamos e damos de dedo nos outros, mas que nem a pastora falou, João Batista, duvidou, né? se era a voz que clamava no deserto, falou, enfrentou os fariseus, enfrentou os saduceus, o grupo judaico, foi preso, e lá na prisão ele mandou ainda os seus discípulos lá conferir se realmente ele era o Messias. Vai ver se é dele mesmo. Se eu estou morrendo por uma causa justa. Estou morrendo se está valendo a pena a minha morte. É terrível, misericórdia. Mas quantas no nosso meio também não acontece isso, né, pastor? Verdade. Nosso meio, assim, hoje está muito difícil. Nosso evangelho está muito escasso de verdadeiras palavras, verdadeiros milagres de Deus, verdadeiras situações de Cristo, né? Hoje está muito escasso, o evangelho está muito banalizado, né? Não que eu acredito que João Batista duvidou porque haveria outros em nome de Jesus, que nem Messias. Pela dúvida dele, eu acredito que... É que nem pastor, uns também que as pessoas descem o rei também é Tomé, né? Mas Tomé, se você for estudar Tomé, ele era mais voltado à ciência, né? Então tudo para ele tinha que ser provado. E peraí, vamos deixar a nossa santidade de lado, vamos pensar como o ser humano fala. Pensa, pastor. Tomé andou com Cristo, não andou? Andou. Era um apóstolo. E quantas vezes Jesus falou para eles que eis que virá o Cristo aqui, o Cristo ali? Não creia. E virão falsos profetas, falsos cristos. É claro que Jesus falou muitas vezes da sua morte e da sua ressurreição. Só que é que nem no culto, às vezes você está pregando, a pessoa se distrai pensando o que vai fazer no outro dia, distrai com a criança, distrai porque o outro chamou a atenção para conversar. Eu acho que nessas horas, ele se distraía, não é possível. Mas a parte que quando disser que eis o Cristo está ali, eis o Cristo está colar, não vá, né? Não vá. E surgiria falsos profetas e falso Cristo. Então tá, Jesus morreu na cruz. De repente vem uma mulher dizendo, né, Maria dizendo, falaram, olha, o mestre ressuscitou, nós vimos Jesus. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, ele não estava no primeiro dia. E os seus discípulos falaram, Jesus apareceu. Qual foi o pensamento dele, pastor? Mas vai ter que mostrar as marcas, né? Não, ele falou que ele falou quando disser eis que o Cristo está aqui, tá, não é para acreditar, então não acredito. Então, tem que ver para crer. Então vocês entenderam, irmãos, como que funciona? A gente tem que entender a mente humana. Às vezes a gente julga, mas a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas para nós entendermos. Até nós, assim, como já no evangelho, assim, bem encaminhado, né? Ainda não sabemos de tudo. Muitas das vezes, assim, entregam algo, nós colocamos, Jesus, se é tu, vai acontecer. Se for de ti, vai acontecer. Exatamente por isso, pela escassez de hoje da palavra de Deus, né? Aonde nós conhecemos pessoas que deixaram de ser evangélicas devido a um evangelho não bem pregado, não bem anunciado, porque a maior profecia para o evangélico é salvação, irmão. Salvação. É a salvação, as demais coisas são acrescentadas. Ontem até o irmão lá pregou, né? Buscar primeiro as coisas de cima, o reino de Deus, né? Sim, então porque... é uma questão assim muito singular. Mas é que nem eu sempre falo, pastor, o que acontece nos nossos dias é que hoje muitos cristãos não lêem Bíblia. Eles não lêem Bíblia, eles lêem a Bíblia no momento que vai para a igreja. O pastor abre o livro tal, capítulo tal, versículo tal, eles abrem e muitas vezes eles nem lêem. Eles olham ali, mas nem estão prestando atenção. Fecha, ouve a pregação, chega em casa, guarda a Bíblia e ele fica. E hoje muitos pastores, eles pregam em cima do púlpito cópias de pregadores que pregam na internet. E muitos pregadores que pregam na internet, eu não vou citar nome porque é chato e eu não vou ficar dando de dedo nos outros, mas tem muitos pregadores que pregam coisa totalmente fora. Totalmente fora. Eu vou dar só um exemplo, mas sem citar nome, sem citar igreja. Certa vez, pastor, eu ia ministrar numa igreja e eu tinha lá a minha mensagem já preparada. Só que quando chegou o momento de eu ir para a igreja, aí eu vi um determinado pastor pregando, eu falei, deixa eu ver, né, a mensagem dele, né?
E eu, quem sabe, eu acrescento alguma coisa na minha, né? Eu vou acrescentar um pouquinho na minha. Eu vi uma igreja enorme, lotada, galeria lotada, a mensagem é boa. E ele falando, citando versículos, citando capítulo, e até pedi para minha esposa, né? Anota para mim os capítulos e versículos. A minha sorte é que no momento que ela saiu para se arrumar, e eu fiquei esperando, eu fui conferir aqueles versículos que aquele determinado pregador falou. Meus irmãos, quando eu conferi os versículos, não batia nada com aquilo que ele tinha falado. Se eu tivesse proferido aqueles versículos na minha ministração, eu tinha caído por terra. Tem que estudar. Tem que estudar, mas assim, o estudo tem que ser sem a nossa interpretação. Agora eu falo, quantos que assistem e não tira nem a vírgula, pastor? Então hoje o evangelho está dessa forma. As pessoas não estão nem aí, é um evangelho fraco. Hoje está difícil, né, as igrejas pregar a palavra de Deus, que muitos fundaram como empresa. Então é difícil. Mas vamos voltar para o estudo da psicologia. Se a gente for falar dessas coisas, é muito bom. Eu sei que se nós estivéssemos fazendo uma live agora, muitos iam entrar ao vivo aí, nós íamos ter um bate-papo muito legal, né? Porque é gostoso falar da palavra de Deus que nos edifica, né? Então vamos lá. Nós paramos ali. Estaria entre o povo. Números, capítulo 21, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não ponhamos o Senhor à prova. O interessante nessa parte aí, que se você for estudar, acaba entrando em parafuso, porque Deus é contra a idolatria, sim. Só que aí o Senhor mesmo incentivou as serpentes, mordeu o povo, que o povo estava murmurando demais, e o pecado estava querendo se alastrar outra vez. Então surgiram serpentes ali e muitos morreram. Então ele colocou uma serpente no monte, e todos que fossem picados tinham que olhar para a serpente. Olhava para a serpente, era curado. Aí você vai falar, mas peraí, pastor, Deus é contra. Eu só falo uma coisa para os irmãos lá na igreja. Irmãos, Deus é Deus, Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, a maneira que Ele quer. Nós somos criatura, nós não temos o direito de pôr Deus na parede e falar, Senhor, por que o Senhor fez desse jeito? Não, mas está aqui, não ponhamos o Senhor à prova. Se Deus está te dando saúde, se Deus está te dando uma família abençoada e a oportunidade, através de Cristo Jesus, para você herdar uma vida eterna, levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Quem é a criatura para contender com o Criador? Não tem, né? Vamos lá. Santificado, Isaías 2,13, 1 Pedro 3,15. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. No invocar, em Joel? Isso. Joel 2,31, Atos 2,21, Romanos 10, 9 e 13. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aí vai ser no final da grande tribulação, né? O mundo vai estar passando por uma pressão muito grande. Mas até naquela parte ali, confessares Jesus como seu Senhor? Sim, porque o que vai acontecer? Né? A igreja foi arrebatada. Mais que muitos não acreditam que vai ter o arrebatamento, tem pessoas que falam que nós já estamos vivendo a grande tribulação, né? E eu não estou vivendo e nem quero viver, né? Mas boa sorte para aqueles que falaram que vão
está vivenciando a grande tribulação. Tinha que pegar o telefone daquele irmão que disse que dá um estudo, né? Verdade, teve um pastor que falou que ia dar um estudo para quem ficou. Teve um pastor que falou que ia dar um estudo para quem ficasse na grande tribulação. Um pastor de igreja grande, de nome. Então ele está planejando em ficar na grande tribulação, né? Boa sorte para você, pastor, e para seus seguidores aí, né? Então, assim, no final da grande tribulação, todas as catástrofes, tudo que vai acontecer, então, isso daí se cumpre as profecias, porque assim, as profecias, tanto dos profetas maiores, ou os profetas menores, que nós estudamos no decorrer do curso, né, a gente vimos que a maioria, vamos por aí 85% das profecias é voltada aos judeus. Tem profecia para a igreja de hoje? Sim, mas a maioria é voltada para os judeus. O relógio parou na última semana, quando Cristo encarnou e pregou o seu evangelho e morreu na cruz. Parou o relógio da última semana. Nós vivemos a era da igreja, a era da graça. Quando Jesus arrebatar a igreja, então o relógio começa a andar segundo a visão de Daniel, que será a grande tribulação, a última semana, que será dividida em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de todas as cobranças e catástrofes que vai acontecer aqui na terra. Então, geralmente vai ser para os judeus. No final, quando o anticristo cercar o povo de Israel, então Jesus vai vir com a igreja e todos aqueles, como foi lido aí, que sobreviver, e os judeus que ali estiverem, vão confessar o nome de Jesus, e confessando o nome de Jesus, então eles serão salvos. Amém. É que aqui nós fazemos meio ao vivo, meio nem esquenta você que está nos assistindo, né? Que nada é programado. Pode continuar, você. Continuamos. Agora nós vamos falar daquela parte que eu acho muito tremenda nas passagens bíblicas, quando fala eu sou. É forte, né? Inclusive, estamos aí com nossa festividade, nosso tema aí, eu não vou dizer qual que é o nosso tema. Vocês já pegaram, né? Vamos lá. O pão vivo que desce do céu. João 6, 38, 41 e o versículo 48. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Ou seja, ele é o matzá, né? Ou maná que desceu do céu. Maná, o que é isso, né? Porque quando desceu o maná, as pessoas pegavam aquilo e comiam. Até eu preguei uma vez na igreja, e na nossa também. Quando eles comiam aquele que estava com vontade de comer vamos por aí, né? Não que naquela época tinha lasanha, né? Vamos por se fosse hoje, uma lasanha, o cara mastigava aqui na boca, não engolia o gosto de lasanha, assim por diante. Então aquilo lá satisfazia, né, o desejo da pessoa ali, do que ele queria naquele momento. Era uma providência de Deus para as pessoas que creram e estavam ali andando no deserto. Então Jesus, ele é o pão do céu. Ele veio para ser a nossa providência de salvação. Porque o mundo estava no pecado, as pessoas estavam sofrendo, estavam debaixo de um jugo maligno de Satanás. As pessoas, quando morriam, iam para o Hades, que é chamado caminhos tortuosos para o inferno, ficavam em prisão. Algumas que morriam com Deus iam para o seio de Abraão, mas Jesus veio por fim tudo isso daí, né? Então quando ele falava, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o matzá, eu sou o maná, então os judeus, eles ficavam escandalizados, né? Porque aquilo era uma providência. Não estão querendo dizer que você é a nossa providência? Como assim, né? Luz do mundo, João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Dos céus, João 8,23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Parece uma rima. Caminho, verdade e vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ressurreição e a vida. João 11,25.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Alfa e ômega, Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Absoluto. João 8:23, versículos 28, capítulo 8, 58, versículo 13 e 19. Por isso eu vos disse que morrereis, nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Eu sou, como nós falamos na aula passada, o eu sou trouxe muita polêmica, né? O eu sou foi quando ele se manifestou para os soldados, vindo com Judas Iscariote ali no Monte das Oliveiras, para prender o nosso mestre. Quando falou, a quem procuras? Eu procuro Jesus, né? O Nazareno, ele falou, eu sou. Quando ele falou o eu sou, eles deram um passo para trás e caíram por terra. Porque é o mesmo o eu sou que falou com Moshe, com Moisés, né? E eu acho interessante, porque ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega são as primeira e a última letra do alfabeto grego, não do hebraico. As pessoas confundem achando que é do hebraico. Não é do hebraico, né? É do grego. Do hebraico é o Aleph e o Tav, princípio e o fim. Podemos continuar na nossa próxima aula? Mas antes de começar a próxima aula, eu quero deixar aqui um versículo também interessante para vocês aqui, que diz assim, ó: mais do que isso, ao mesmo tempo em que o um só Deus é manifesto em Pai, Filho e Espírito Santo, o Novo Testamento continuamente insiste que Pai, Filho e Espírito Santo são distintos um dos outros. Por exemplo, observem a maneira em que os evangelhos retratam a relação entre Filho e Pai. O Filho foi enviado. Bem? Então, o Filho, ele foi enviado pelo Pai para entregar sua mensagem. João 7,16. Então, quer dizer, o Filho é diferente do Pai. E fazer a sua vontade. João 4,34. O Filho ora ao Pai. Mateus 26, 36 a 44. E glorifica-o. E é, por sua vez, glorificado pelo Pai. João 17, 1 e 5. Então aqui está falando separadamente o Filho, Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, é enviado ao mundo pelo Filho e pelo Pai, para a glorificação do Filho, e chegaria para consolar os discípulos de Jesus apenas sua partida. João 16, 7 e 14. Amém? Então eu quero agradecer a todos que estiveram nos ouvindo. Na próxima a gente vai dar um estudo, dando continuação, no estudo de Cristologia. Que Deus abençoe a todos. Se você tiver uma colocação, põe aí na rede social, Se tiver dúvida também, põe aí a sua dúvida que nós vamos estar tirando no decorrer do curso. Nós estamos com as nossas camisetas esposa e marido.